Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje eu quero estar compartilhando uma palavra aqui, encontrada no livro de Hebreus, capítulo número 11, versículo 33, que diz assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Graças a Deus, uma palavra muito interessante, né? E que nós possamos aprender, tirar alguns exemplos da história dessa mulher, Raabe, cujo nome ficou escrito aqui nos livros dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, por causa de uma atitude de fé. Eu poderia trazer um tema para essa palavra: atitude de fé que muda, que salva as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Ainda mais nos dias de hoje, é necessário termos atitude de fé, que exige coragem, que exige obediência, que salva nossas vidas. Quando nós olhamos para a história de Raabe, nós vemos que ela era uma prostituta que morava ali nos muros da cidade de Jericó. E Josué, então, enviou 2 homens para que pudesse olhar a estrutura daquela cidade, né, daqueles povos, e certamente esses homens foram então enviados para avaliar o poderio daquela cidade, porque eles tinham a promessa que Deus certamente entregaria essa cidade em tuas mãos. E eles então adentraram ali na casa de Raabe e foi acolhido por ela. A primeira lição que eu quero tirar desta história já vem com o próprio título, atitude de fé, porque Raabe logo então entendeu que aqueles homens não eram daquela cidade e foram ali com um intento específico de conhecer, de espiar, de observar a estrutura, né, de poderio daquela cidade. Então, no momento que ela teve essa atitude de acolhimento, né, daqueles homens, daqueles espias, ela não fez isso por um acaso. Ela fez isso porque sabiam que eles eram enviados e sabiam que, na verdade, já conhecia, né, os feitos de Deus. Sabia que aqueles homens eram homens israelitas e sabiam que certamente aquela cidade seria entregue nas mãos do povo de Israel. A segunda lição que eu tiro desta história é que quando aqueles homens adentraram ali naquela casa, logo então percebeu que aquela mulher, ela tinha o temor de Deus. Por que ela tinha o temor de Deus? Porque, na verdade, ela conhecia os feitos de Deus. E quando nós conhecemos os feitos de Deus, certamente nasce então o temor de Deus, porque passamos a conhecer como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus livra, certo? E quando aquela mulher colheu aqueles homens, né? E logo então ela relatou que conhecia os feitos de Deus, ela demonstra o temor, ela demonstra a fé, porque sabia que ali seria o momento certo do seu livramento. Amém? E a terceira lição, eu quero tirar, muitas lições eu posso tirar, mas eu escolhi somente 3 lições principais. Que aquela mulher, além dela ter essa atitude de fé, temia Deus, porque conhecia os seus feitos, conhecia a história do povo de Israel, como Deus abriu o mar,
Vermelho para aquele povo atravessar em terra seca, como eles venceram os reis ali, certo? E como Deus entregava na mão do povo de Israel muitas vitórias. E a terceira lição, ela preocupava com seus entes queridos, ela preocupava com seus familiares. Ela poderia, às vezes, ter uma certa rejeição pela sociedade, porque era uma meretriz. A meretriz não era bem vista pela sociedade, assim como nos dias de hoje. Mas ela teve um diferencial das demais daquele povo. Aqui no livro de Israel, no livro de Hebreus, nós vimos que, pela fé, a meretriz não pereceu com os incrédulos. Porque assim como o rei daquela cidade, Jericó, como os povos, eles também conheciam os feitos de Deus. Deu neles um certo temor, um certo pavor, medo de perecer, porque eles conheciam os feitos de Deus, mas não acreditavam que Deus entregaria aquela cidade a Josué, ao povo de Israel. Então, por isso que foi chamado de incrédulos. Conhecia, mas não cria. Assim como muitos hoje conhecem, mas não crê que Deus dá o livramento. Raabe teve o seu nome registrado no livro dos heróis da fé porque ela creu. Teve essa atitude de fé, arriscar a sua vida para salvar a vida dos seus familiares, dos seus entes queridos. Ela preocupava com seus entes queridos. E nessa preocupação ela fez um pacto, fez um acordo com os espias, para que eles pudessem, então, dar o livramento para as suas famílias. Através daquele pacto, foi acordado que ela poderia, para receber o livramento, era necessário obedecer às regras, às ordens dadas por aqueles homens, que pudesse permanecer dentro de suas casas. Foi-lhe dado para que ela pudesse pôr um sinal em sua casa de uma fita de escarlate vermelho, para que onde aquela fita estivesse, ninguém tocaria nas pessoas que estivessem ali dentro. Mas se estivesse alguém de fora, certamente morresse, o sangue deles, eles não seriam culpados pelo sangue derramado das pessoas que estivessem fora da cidade. Ela então cumpriu com o acordo. Ela cumpriu com esse pacto, guardou todos os seus familiares ali dentro para receber, então, o livramento da parte de Deus. Atitude de fé. Ela, então, recebeu o livramento da sua vida, da vida dos seus familiares. Trazendo para os nossos dias. Até que ponto nós nos arriscamos? Até que ponto nós temos uma atitude de fé em prol da nossa família? Hoje muitos acham entediante, enfadonho, cansativo, reunirmos com a família, estar aí interagindo, compartilhando, porque às vezes a correria do nosso cotidiano não nos permite isso. Mas hoje temos uma palavra de Deus para que nós possamos refletir. Raabe salvou a sua vida e da sua família, dos seus entes queridos, porque através da atitude de fé, de acolhimento dos espias, mesmo ela correndo risco, escondeu os espias ali, mas com um propósito, para que a sua família pudesse ser salva. Porque ela tinha certeza que Deus iria entregar aquela cidade na mão dos israelitas. Ela conhecia os feitos de Deus, e isso lhe trouxe temor a Deus. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus, para que possamos receber, então, o livramento. Que nós possamos cada vez mais conhecer a Deus, para que nós possamos cada vez mais ter o temor de Deus. Que nós possamos
cada vez mais priorizar em nossas vidas a obediência, para que nós possamos ter esta fé salvífica em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, fique na paz, que possamos obedecer cada vez mais a Deus e termos atitude de fé nos dias de hoje. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Dá um link aí.